Uma dúvida. A gente falou bastante do supermercadista e tudo mais, mas como que você vê a indústria nisso tudo? Porque às vezes a indústria precisa dos dados do supermercadista, né? E às vezes o supermercadista fica até com medo de passar esses dados para a indústria, né? A gente tem muito esse caso, Uhum. que a gente tem algumas integrações, né, que envia dados para a indústria, e a indústria precisa desses dados para fazer a análise. Só que às vezes o supermercadista fica com medo de passar esse dado para a indústria e a indústria acaba não tendo os dados para fazer a análise que ela precisa, né, e tal. Como que você vê essa questão de... Quer complementar? Quero incluir uma variável aí. Pode pôr. Não, Então a gente vê do lado isso que o Júnior falou, né, que é importante, o varejista com medo de ceder os dados. E o sentimento que eu tenho, eu tive um projeto que eu participei da Ambev, e eu conversei com o time de analytics deles. Do lado deles, a minha sensação, Olegário, é assim, a gente tem muito dado, tem muita informação, né, Júnior? E aí o que acontece é o seguinte, Olegário, é tanta informação que eles acabam não extraindo o dado de tal forma que na ponta a gente tem a geração de valor e basicamente o que a indústria vai passar para o supermercadista é quanto ele representa no market share dela. Né? Então a gente fica com esses dois pilares, esses dois problemas, né? Perfeito. Então, vamos por partes, né? Tem bastante coisa aí, vamos ver como é que a gente aborda. Primeiro, nós vivemos a era da transparência. Se o supermercado não passa dados, se essa indústria quiser ter acesso via cupom fiscal, vai conseguir. Então, hoje, esse dado está muito mais acessível, está mais transparente. Né? De alguma forma, está. Então, hoje, no mundo digital, tem de dados aí, seja eles disponibilizados, acessíveis de uma forma adequada ou inadequada, correta ou não, mas tem os dados. Depois, quando a gente fala em dados, vou voltar na transparência, a gente está mostrando o que está acontecendo. Então, vem um ingrediente que é um ingrediente central na economia, que é uma palavra que chama confiança. Eu confio no outro. Se eu tiver confiança no outro, eu compartilho. Mas a confiança sozinha não basta. Eu falo assim, tá bom, para eu gerar esses dados, a equipe da IPCOM tem que vir aqui, tem que fazer isso, tem que mexer. Quer dizer, tem um recurso, tempo, seja ele que for, inteligência, enfim, que vai ter que ser aplicado. A pergunta é, o que eu ganho com isso? Qual é o benefício? Para qualquer um. Ele tem que mudar de comportamento, passar a compartilhar dados, e a pergunta é que ele tem que benefício. Porque se do outro lado eu tenho uma indústria que tem um comportamento mais transacional, ou seja, ela só está de olho ali para me vender mais e não está nem aí com o que acontece comigo, não é uma relação colaborativa. Assim, eu vou ficar mais entulhado aqui de produtos, porque a indústria, se ela é transacional, a única coisa que ela está preocupada é escoar a produção dela. E dane-se o que acontece comigo. Ela não está responsável, não está muito interessada no que acontece nessa cadeia, até chegar no consumidor final. Então, assim, eu cumpri minha meta, para mim está bom. Então, essa relação fica muito assimétrica, ela não é justa. Agora, se a indústria tem um modelo de negociação mais estratégico e o varejo acredita nisto, a indústria vai olhar para os dados e falar assim, seguinte, o que nós vamos fazer juntos para vender mais e melhor? Que vai ser bom para mim, indústria, e vai ser bom para você, varejista. Aí nós estamos falando de algo colaborativo, com foco em fazer o bolo crescer, com foco na melhoria do resultado para as duas partes. Porque, por vezes, infelizmente, muito até nos processos de gerenciamento por categoria dos anos 90, não pode se generalizar, mas teve casos da indústria dizendo que ia ajudar o varejista a fazer um gerenciamento por categorias, mas, de alguma forma, a equipe de vendas tinha acesso e a equipe de vendas só ia lá malhar. Então, você ia lidar de novo com uma questão de conhecimento. De um lado, o vendedor sabendo tudo sobre o varejista e, do outro lado, um comprador sabendo muito pouco da indústria. Então, essa balança ficou desequilibrada, não ficou justa.
E aí, com o poder de persuasão da indústria, o comprador acabava comprando uma quantidade que não precisava, por causa de vencimento, tudo isto, e que lá depois ele teria que reduzir preço, ou ficar super estocado, mas de uma abordagem de vendas extremamente agressiva. E do outro lado, por várias razões, eu presenciei casos, que o profissional de compras, com essa origem dele, que veio ali de loja, etc., a empresa de varejo não investiu no desenvolvimento dele para uma negociação mais estratégica. Então, diante do medo, eu recuo. Falei, eu não sei como é que isso vai me impactar. Então, não faço. Agora, se eu tiver confiança e a indústria trabalhar para poder, assim, como é que nós vamos aumentar as vendas, como é que vai ser bom para nós dois, aí eu estou falando de benefícios mútuos. Os dois ganham. Aí sim você constrói essa base. Mas, infelizmente, não é. Acontece, tem empresas que têm esse olhar, felizmente, mas não é com todos. Então, aí eu não. Assim, para que eu vou arrumar dor de cabeça para mim? Porque se eu não sei negociar, né? Não estou dizendo que a pessoa, por vezes, tem consciência disso, ela só tem o medo. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Né? Qual o impacto disso? Se ela não tem essa clareza do impacto, ela recua. Fala, não, eu não vou disponibilizar dado. Porque, de alguma forma, ela está falando, eu não confio que você vai fazer com esses dados. Né? Então, é isso que precisa mudar na relação e de falar assim, nós vamos ajudar a vender mais. Eu lembro de uma história, fazendo esse processo de estruturação da área de inteligência de negócio, eu lembro da compradora de farma até, a gente treinou tudo, fizemos todo o processo, foi muito legal, de análise. E aí, um dia ela me mandou um áudio. Você não sabe o que aconteceu. O vendedor chegando aqui querendo que eu comprasse 5 mil itens de alguma coisa. Só que eu tinha olhado os dados de mercado. 5 mil que ele vendia para todo o mercado. Naquele momento, eu entendi o desespero do vendedor para atingir a meta dele. Lógico que o vendedor não falou isso. O vendedor abordou falando assim, eu tenho ótimas condições para você, perfeitas. Nossa, tudo que você me pede aqui, estou atendendo. Mas a quantidade, junto tinha o mas, né, que era a quantidade. Falou, não tem. Quando ela olhou os dados, entendeu o desafio que estava o vendedor de atingir a meta, né, ela não usou, ela manteve o respeito. Mas ela entendeu o que estava acontecendo com o vendedor. Não, vamos conversar. Pô, mas como é que ela iria comprar a quantidade que toda a região comprava, região inteira, e ela representava 1.000 dali, 2.000. Falou, o que eu vou fazer com isso depois? Porque tem impacto ambiental, tem impacto em resultado, em todo lugar. Em farmácia, você tem que incinerar produtos, né? Por causa dos impactos de medicamento, etc. Então, você vê a forma como usa. Eu lembro de uma outra com um grande cliente de varejo, grande, entre os 5 maiores, que a pessoa me ligou, o gerente da área, falou, legal, a informação que vocês me passaram está tudo errado. Falava, a informação da indústria está melhor que a tua. Falei, tá bom. Manda para mim o que a indústria te passou para eu dar uma olhada. Eu trabalhando dentro de uma empresa de pesquisa, eu precisei de meio período para entender a informação. Eu precisei. Aí depois eu entendi o que o cara da indústria fez. Eles fizeram uma ação promocional na Grande São Paulo. Os dados estavam corretos, tá? Mas foi a arte de torturar os números até confessar o que ele queria contar para as pessoas. Ele fez uma ação no formato hipermercado, só na Grande São Paulo, só por 2 meses. Aí ele voltou para o varejista, a indústria, e falou assim, tá vendo? Olha, eu sou líder, de acordo com a Nielsen. Né? Não é esse outro cara aí, sou eu. Né? Claro, a hora que o comprador lá olhou para os dados nossos, ele falou, não, tá dado então que eu estou aqui, está errado. Então ele fez uma ação promocional por 2 meses, no hipermercado, na Grande São Paulo. Quando ele foi apresentar, ele tirou que foi Grande São Paulo, ele tirou que foi no hipermercado, certo? E ele tirou que foi por 2 meses. Então, os números estavam ali parcialmente apresentados. Isso destrói confiança, né? Manipulação, isso não é transparência. Né? A relação ficou azeda depois dessa história entre as duas partes. Mas, de novo, confio. Como é que isso vai ser bom para mim? Então, a indústria tem um desafio
Se ela quer ter acesso ao dado, ela está pedindo uma mudança de comportamento do profissional do varejo, do dono. Que benefício que o supermercadista vai ter? Então, aí eu construo uma visão de onde a gente quer chegar. Assim, olha, nós identificamos quem tem a oportunidade de crescer X com você. Então, tá bom, quero crescer. Então, onde nós estamos? Onde nós vamos chegar a partir do momento que eu tenho esse dado? Que compromissos mútuos nós vamos assumir documentado, com metas que eu chamo as metas smart, ou metas inteligentes, que sejam específicas, mensuráveis, acionáveis, relevantes e com prazo claro. Então, primeira etapa. A segunda é definir os famosos 5W2H. O que, quem, quando, por quê, onde, quanto vai custar. Quer dizer, eu mapeio e formalizo esse processo. Na medida que eu fiz isto, eu estou construindo confiança e estou assumindo um compromisso do que eu vou fazer com os dados. Porque só ter os dados, não sei o que eu vou fazer. Eu não me sinto confortável de compartilhar meus dados se eu não tenho uma visão clara do benefício que eu vou ter e quais são os caminhos que a gente vai seguir para eu mudar de comportamento. Para mim, esse é o ponto.